quero louvar a Deus por você ter chegado até aqui, por Ele ter nos protegido, nos guardado. Como é bom estar na casa do Senhor. E eu tenho certeza que você não vai só levar uma bênção para você, mas também você vai estar levando uma bênção para alguém da sua casa. Amém. Se você tem orado por alguém, eu fico feliz, irmãos, de verdade. Está aqui meu irmão, está de cabeça dele, né? Toda sexta-feira. Deus abençoe, Cardinho. Hoje eu falei para ele, dá um lugar aí que eu quero ficar ali na contenção, deixar Deus te usar. Que a gente, graças a Deus, está aqui sempre, glorificando a Deus com os irmãos. E eu fico feliz demais, irmãos. Tem uma coisa que eu e meu irmão não tem para nós, é disputa. Porque eu sou tanto que eu orei para ver ele no altar. Irmão. Amém, aleluia! 12 anos, esse moço estava aí andando aí, protegido por Deus, mas não ainda no centro da vontade de Deus. 12 anos. O inimigo, né, dizendo, não vou deixar ele voltar, mas eu creio num Deus, que através da oração, falou, continua adorando porque eu vou salvar. E Deus salvou, profetizar, não, levanta a tua mão, porque Deus está no controle deste mundo desde o início como todos. Mas eu vou profetizar, aquele da sua casa, da sua família, que você está orando, está pagando preço, Deus vai salvar ele em nome de Jesus. Você crê? Deus vai salvar ele, você vai contar o testemunho. Oh, glória a Deus. Se você crê, adora o Senhor, dá uma graça em nome de Jesus. Glória a Deus, glória. Sem mais delongas, você que pode, abre comigo a sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus, uma palavra muito conhecida, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente, continuar falando, Deus já está falando, amém, meus irmãos? Através dos louvores eu já tenho falado, eu creio que Ele vai continuar falando. Amém. Deus abençoe os nossos pastores pela confiança, Deus abençoe, amém? Deus abençoe a todos os obreiros, irmãos da casa, você que tem usado para nos alimentar com a palavra, Deus continue nos alimentando a todos, amém? Quem achou a palavra, diga glória a Deus. Diz assim o texto bíblico, desculpa, 2 Reis 4, a partir do verso de número 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Perdão, irmãos, perdão. A partir do verso 8, capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. E ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão. E assim foi, que toda vez que por ali passava, ele para ali se desviava, se entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que agora eu percebo que este homem é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara, rogo-te, na parede, e coloquemos ali para ele uma cama, e uma mesa, e um banco, e um candelabro. E será que quando ele vier até nós, para que ele possa parar ali e se desviar? E ocorreu um dia que ele veio ali e desviou-se para dentro da câmara, e ali sentou-se. E ele disse a Geazi, ao seu servo: chama a sunamita. E quando ele havia chamado, ela se pôs diante dele, e ele lhe disse: diz agora a ela: eis que tu tens sido cuidadosa para conosco, com todo este cuidado, e o que há de ser feito por ti, desejaria ser recomendada ao rei ou ao capitão do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu próprio povo. E ele disse: o que então há de ser feito por ela? E Geazi respondeu: verdadeiramente ela não tem filho, e o seu marido é velho. E ele disse: chama. E quando ele havia chamado, ela se pôs à porta. E ele disse: por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela lhe disse: não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. E a mulher concedeu e deu à luz ao filho naquele tempo em que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. E quando o filho estava crescido, ocorreu um dia em que ele saiu até o seu pai, aos ceifeiros, e ele disse ao seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E ele disse ao moço: carregai-o até a sua mãe. E quando ele havia levado e trazido até a sua mãe, ele se assentou-se sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. E ela subiu e deitou na cama do homem de Deus, e fechou a porta diante dele e saiu. E ela chamou o seu marido e disse:
dos jumentos para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. E ele disse: por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova, nem o Shabat. E ela disse: isto será bom. Ela então selou o jumento e disse ao seu servo: conduz-me, segue adiante, não te detenhas a tua cavalgada por minha causa, exceto se eu a te pedir. Assim ela foi e chegou até o homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que quando o homem de Deus viu ao longe, disse a Geazi ao seu servo: eis a coala a esta sunamita, corre agora e roga-te para que encontrá-la, e diz a ela: está bem contigo? Está bem com teu marido? Está bem com teu filho? E ela respondeu: está bem. E quando ela chegou até o homem de Deus, no outeiro, ela rasgou pelos seus pés, mas Geazi se aproximou para afastá-la. E o homem de Deus disse: deixai-a por si, porque a sua alma está atormentada dentro dela, e o Senhor ocultou-se isso de mim, e não me contou. Então ela disse: pedi eu algum filho ao meu senhor? Não, disse eu, não me enganes. Então ele disse a Geazi: cinge teus lombos, toma o bordão da tua mão e vai pelo caminho. Se tu encontrares qualquer homem, não o salves, e se alguém te saudar, não respondas de volta. E deita o meu bordão sobre a face da criança. E a mãe da criança disse: como vive meu senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs-se o bordão sobre a face da criança, porém não houve voz nem audição. Porquanto ele foi novamente encontrar e lhe contou, dizendo: o menino não está acordado. E quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto, e deitando sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou e fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. E ele subiu e deitou-se sobre a criança, e pôs-se sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morta. Depois ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa, e subiu, e estendeu-se sobre ele a criança, espirrou-se 7 vezes, e a criança abriu os olhos. E ele chamou Geazi e disse: chamai a esta sunamita. Assim ele a chamou, e quando ela vinha entrar diante dele, ele disse: tomai o seu filho. Amém? Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Curve por gentileza a sua cabeça. Eu sei que o texto foi um pouco longo, mas eu creio que nesta meditação da palavra, Deus já começou a ministrar no teu coração aquilo que Ele tem para revelar para a sua vida, para o propósito, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você antes de falar qualquer coisa. Deus, eu te peço mais uma vez licença, Senhor, para te entrar diante da tua presença, ó Pai. Eu rogo-te, ó Deus, que o Senhor não deixe que eu fale de mim mesmo, porque, meu Pai, sou pecador e sou falho, dependente da tua graça, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor sempre nos ouve, mas eu oro desta maneira para que este povo que está me ouvindo creia que foi o Senhor que nos enviou nesta noite. Nas tuas mãos entregamos nosso espírito. Fale e não te cales, faz conforme te apraz. Leva-nos, ó Pai, nossa mente cativa à obediência à tua palavra, para falarmos aquilo que não queremos, mas sim que precisamos, meu Pai, falar e ouvir diante desta noite. Assim eu já te agradeço. Obrigado por estar presente sempre. Toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, glorificando ao Senhor. Eu prometo para os irmãos que eu quero ser bem breve diante desta palavra. Não quero cansar os irmãos diante daquilo que Deus já tem falado. Eu quero só apenas acrescentar aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Irmãos, nós estamos diante de um texto que a Bíblia vai nos dizer que está inserido em um contexto de um homem muito famoso por nome de Eliseu. Eliseu, nós conhecemos bem a história, que foi aquele que colocou-se ao discipulado de um outro profeta. Seu nome era Elias o Timista, muito usado por Deus, de várias histórias famosas, de várias histórias conhecidas, que a Bíblia vai nos registrar. Nós conhecemos, por exemplo, a história que vai dizer que Elias, em um determinado momento, ele vai orar diante de Acabe, ele vai dizer: sobre a minha palavra, pelo contrato que eu tenho com Deus, eu determino que não vai haver chuva. E a Bíblia diz que assim Deus fez. E outros sinais, a Bíblia vai dizer que Elias vai subir para o mesmo Monte Carmelo, onde ele aprendeu a ter contato com o Senhor. E a Bíblia vai narrar que lá ele vai enfrentar vários profetas de Baal,
e diz a história bíblica que Elias vai ter vitória diante desses profetas, a qual a Bíblia vai dizer que Elias, ele vai no nome do Senhor, e a Bíblia vai dizer que os profetas de Baal foram envergonhados e mortos, mas Elias foi honrado diante dele, e o fogo do céu desceu, e ali o Senhor também marcou a história de Elias. Nós conhecemos a história muito bem de Elias, e diz a Bíblia Sagrada que Eliseu, ele agora vai ser discípulo deste mesmo Elias. Eliseu vai assentar no seu coração, querer aprender com o profeta, querer observar a conduta, cada passo de Elias, para que ele possesse também ter a sua vida alicerçada diante de Deus, pois, segundo a Bíblia, nós vemos que a ele tomar essa atitude, mostra que Eliseu admirava Elias. Eliseu conhecia o Deus que ele mesmo nomeava Deus de Elias. Através de observar a vida de Elias, Eliseu começou a ter sede de querer se aproximar mais de Deus, de querer conhecer mais o Deus de Israel. E coisa linda é quando Deus coloca pessoas que têm conduta, que você olha, que você fala como essa pessoa tem contato com Deus, como essa pessoa gosta de servir a Deus, como essa pessoa gosta de se aproximar de Deus. Eu sei que essa pessoa é limitada como eu sei que essa pessoa é de carne e osso como eu sei que essa pessoa veio do pó da terra como eu, mas quando eu olho para a vida dela, quando eu olho para a vida dele, eu não consigo enxergar as falhas. Por quê? Porque a essência dele predomina. Eu consigo só enxergar um pecador, uma pecadora, que em todo momento está se esforçando para se aproximar de Deus, que em todo momento está se esforçando para ter de Deus, que em todo momento está se esforçando para aprender de Deus, que em todo momento eu não enxergo uma vanglória, eu não enxergo, aleluia, uma auto-intitulação. Pelo contrário, eu vejo alguém que quer se humilhar, alguém que está disposto a descer, alguém que está disposto a aprender, alguém que está disposto, aleluia, a se submeter à boa, à perfeita, à vontade de Deus. E quando a gente descobre que Deus coloca alguém assim no nosso caminho, é bom ser presente, porque a Bíblia vai dizer que Paulo falou, aleluia, que as más conversações corrompem os bons costumes, mas eu aprendi também que o contrário, aquilo que edifica gera vida, aquilo que edifica levanta, aquilo que edifica transforma, aquilo que edifica, aleluia, liberta. Você pode dar glória a Deus, mas eu vou dizer para você, Deus vai te rodear de pessoas que vão te influenciar aí cada vez mais perto dele. Talvez eu já colocou pessoas assim do seu lado. Olha para o irmão do lado e diga para ele, ei, eu estou te observando, glória a Deus. Porque eu tenho visto a sua luta, eu tenho visto a tua entrega, eu tenho visto o teu desejo de adorar. Não olha para o irmão com fé, mas diz para ele, ei, se ninguém está vendo a tua oração, que alguém está observando aqui a tua entrega, que alguém aqui está olhando para você dizendo, não para de orar, não para de cantar, não para de profetizar. Porque tem alguém se espelhando em você. Quando você menos espera, está dizendo, Deus, eu estou sozinho, Deus, eu estou abandonado, Deus usa minha vida para dizer não. Existe alguém aprendendo com a sua conduta, existe alguém aprendendo com o meu desejo, e o meu nome será glorificado pela sua caminhada. Não pare, Elias. Você pode olhar para o Elias e dizer para ele, Elias, você tem o Eliseu para passar um discipulado, não pare. Oh, glória a Deus. É por isso que eu aprendi uma frase muito bonita, irmão, que eu levo para a minha vida. Ninguém é tão vazio que não tem nada para oferecer, e ninguém está tão cheio que não precisa mais de se encher. Eu repito, ninguém é tão vazio que não tenha o que oferecer, e ninguém já está tão cheio que não tenha mais o que se encher. Deus está dizendo, na proporção que você se enche, eu te uso para encher alguém. Na proporção que você fica vazio, eu uso alguém para encher você. Isso é evangelho. Um precisa do outro. Uma mão se eu ligo o nome dele. Ali ele se faz presente. Deus é Deus da união. Oh, glória. E diz a Bíblia que uma amizade tão linda nasce de Eliseu e Elias, a ponto de Elias falar, Deus disse que vai me levar, Eliseu. Deus disse que vai me levar no meio de um redemoinho, e eu peço que tu fique aqui em Jericó. Mas Eliseu já estava tão inserido nessa conduta e amizade circulada com Deus, que ele vai dizer para ele, não, Elias,
Aonde você for, irei. Aonde você estiver, eu vou estar. Oh, glória a Deus. Coisa boa é quando Deus levanta pessoas de aliança para estar do teu lado. Glória! Pessoas que só querem estar com você na hora da bênção. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai levantar pessoas que vai servir também no dia de socorro, nos dias de lágrima, porque o profeta também tem dia ruim, o profeta também tem dias baixos. Mas Deus está dizendo: eu vou levantar pessoa sincera, pessoa que não vai, olha mão, na tua caminhada. Deus me levantou para dizer: não para, Elias, não para, Eliseu. Oh, glória! Glória! Interessante que essa amizade começa a agradar ao Senhor de tal forma que a Bíblia vai dizer que quando ele vai subir, Eliseu vai falar para ele, Elias vai falar para Eliseu: o que no seu coração acende diante de mim, Eliseu? E a Bíblia vai dizer para ele que, vai dizer para nós que Eliseu vai responder para Elias: olha, eu quero porção dobrada no meu espírito, Elias. E diz a Bíblia que em um determinado momento, como o Senhor de Deus falou, Elias vai subir até os céus. E quando Eliseu observa ele subir, a Bíblia diz que Deus agora vai começar a passar algumas coisas para Eliseu. Porque no tempo certo, Eliseu começou a receber o que ele pediu, sem precisar disputar, sem precisar, aleluia, tirar Elias de cena. Pelo contrário, só com um desejo sincero de ser discipulado. Eu vim dizer essa noite que é um tempo para todas as coisas. Glória! Recebe isso aqui que é profético. Tu não precisa disputar, tu não precisa dar jeitinho, tu não precisa pôr a mão. É só observar e ver Deus guiar o teu caminho, Deus começar a ajustar as coisas para honrar o profeta. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus essa noite está mexendo a mão para honrar o profeta, para honrar a profetisa. Deus vai te honrar. Ei, aquele que está esperando no Senhor, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Glória! Mas olha para cá, irmão. Todavia o ministério dos dois foi firmado na verdade, porque Jesus disse no seu evangelho: conhecereis a verdade vos libertará. Então é a verdade de Deus, da sua palavra, que liberta. E para ter a aprovação de Deus, a gente não precisa de muita coisa, não precisa de inventar muitas coisas, ou quase nada para ser melhor. Porque o que a gente precisa é de obediência e liberdade para facilitar o ministério, para ter a aprovação de Deus. Ele só quer ver você se esforçando para obedecer e andar na verdade. Eu sei que difícil é, mas a Bíblia vai dizer em Tiago que esse mesmo Elias, que foi discipular Eliseu, a Bíblia vai dizer em Tiago que ele era sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas ele abriu a boca para dizer que não ia chover, e assim Deus fez. Porque Deus não olha a nossa limitação. Quando Deus nos chama, Deus já sabe da sua e da minha limitação. Quando Deus nos chama, Ele já sabe da onde a gente é fraco, da onde a gente cai. Mas tudo que Ele quer é que a gente tenha um coração contrito e sincero para ser submisso à boa, perfeita e agradável vontade. Eu creio que Deus tem aquilo que te falta. Eu creio que Deus tem, porque a graça dele, aleluia, foi derramada, o véu já foi rasgado, e o sangue dele nos comprou em preço caro. Então Deus está dizendo: o que te falta, o céu tem, oh glória. Não pare, não desista, não retroceda, oh glória. Diz a palavra de Deus que Eliseu vai receber do céu as providências espirituais que ele precisava. Eliseu agora vai ter a sua vida mudada. Sua vida não vai ser mais a mesma, porque ele aprendeu os costumes e os princípios de Elias. E tem mais: Elias, ele consolidou o seu ministério chamado com Deus. Foi no lugar da oração, porque havia um lugar onde Elias gostava de ir. O nome desse lugar é Carmelo. E Eliseu, de igual modo, vai começar a ter a mesma vida e a mesma prática que Elias tinha. Eliseu começa, aleluia, a também a visitar o Carmelo. E quando Eliseu visitar o Carmelo, eu quero acreditar, porque está escrito que a cada ida e vinda da oração, Deus operava um milagre. Aí vai dizer que o machado dos trabalhadores, ele vai, aleluia, se perder no meio da água, e Deus vai manifestar um milagre, fazer aquele machado flutuar. Sabe o que era isso?
isso era vida de Carmelo, vida de dependência. Aí vai dizer que homens, aleluia, vão vir até Eliseu, em nome de um rei que não era um rei que fazia o que Deus gostava, mas a Bíblia vai dizer no capítulo 3, que Eliseu vai dizer para ele: ei, por que vocês vêm até mim? O Eliseu se tornou um homem de autoridade, por que vocês não vão até Baal? Aí aqueles homens vão dizer: ei, nós viemos por causa do nosso pai Josafá, que foi rei. Aí a Bíblia vai dizer que Eliseu vai dizer assim, ó: se veio por causa de Josafá, Josafá foi alguém que andou e foi aprovado por Deus. Eu tenho uma palavra de Deus então para vocês, coisa boa, aleluia, é você ser desejado e ser conhecido pelo céu. Oh glória a Deus, deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Tu pode estar esquecido na terra, tu pode até passar por tempo de esquecimento, mas todavia, coisa boa é quando o céu sabe quem é você. Quando o céu conhece a tua entrega. Oh glória. Olha como está do lado com carinho, diga: o céu conhece você. Oh glória a Deus. O céu tem visto você se humilhar para Ele. O céu tem visto você derramar as lágrimas para Ele. Se tem visto, te prepara. Porque se tem uma coisa que o céu sabe cuidar, é de quem, aleluia, se submete ao céu. A Bíblia diz que Daniel estava orando, a resposta não veio, Daniel desfaleceu, porque houve guerra nos altos céus. Mas quando chegou o dia da resposta descer, disse a palavra de Deus que hoje vai dizer: ei Daniel, põe-te em pé, rapaz, porque você é muito amado. Desde o primeiro dia que tu orou, eu já tinha, aleluia, ouvido e descido com resposta. Sabe o que Deus estava dizendo? Aleluia, que Daniel era alguém que estava escondido orando, mas o céu estava vendo ele. Se você tem chorado sozinho, não importa se as contas têm deixado você desanimado, o céu está te vendo, o céu está te contemplando, e o céu no tempo certo vai te honrar. Glória, aleluia. A Bíblia diz então que agora Eliseu começa a fazer o caminho do Carmelo, o caminho da oração. Eu quero entrar nesse detalhe para encerrar. E enquanto ele ia pelo caminho, diz a Bíblia que agora alguém estava observando. E quando alguém estava observando, na cidade de Sunem, igual nós lemos, diz a Bíblia que essa moça que o observava vai constranger a ele a fazer uma pequena pausa na sua casa para comer pão. Porque ela entendia que o profeta fazia uma longa viagem e precisava ali se alimentar. Então ela pede para Eliseu, o constrange a entrar na sua casa. Aqui tem um detalhe que eu não posso deixar passar desapercebido, que lá vai o Senhor nos ensinando mais uma coisa. Oh glória a Deus. Mesmo você no caminho da oração, entenda uma coisa: ninguém é melhor do que ninguém. Você sempre vai precisar de alguém. Se Deus está levantando alguém para te alimentar, seja humilde e aceita, porque profeta também precisa de pão, profeta também precisa de cuidado. Ei, você está olhando e dizendo: você está me chamando de profeta. A partir do momento que você abre a boca naquele emprego, a partir do momento que você abre a boca naquele você já é um profeta, meu filho. Você já é uma profeta enviada de Deus, e Deus está dizendo: o profeta também precisa de cuidado. Glória a Deus. Deus vai usar, aleluia, alguém para cuidar de você. Interessante espiritual, isso aqui é espiritual, né, irmãos? Glória a Deus. E ele senta na mesa com ela. E a Bíblia vai dizer que quando ele está ali, o profeta se sente incomodado e fala para o seu servo Geazi, vai dizer para ele: observe o que essa mulher precisa. Pergunte a ela. A primeira estada, a Bíblia diz que ela vai dizer assim: olha, eu não preciso de nada, porque eu estou no meio do meu povo. Aqui o Senhor tem cuidado de nós. Mas ao observar, Geazi vai dizer: olha, homem de Deus, Eliseu, eu observei que ela não tem um filho. E vai dizer que então que Eliseu vai olhar para ela e vai dizer: olha, tendo no tempo determinado, daqui um ano, você vai gerar um filho. Aquela moça vai dizer: não mintas para mim, homem de Deus. Você sabe por quê, irmão? Era uma moça que já estava frustrada, porque muitos que foram no nome de Deus até ela só se aproveitou do que ela tinha. Quem sabe quantos profetas que profetizavam por dinheiro, falavam aquilo que era do coração dele, não de Deus, apareceu no caminho daquela moça e foi frustrando ela de tal modo
que quando é realmente Deus falando, ela já não acreditava mais. E tem gente no meio de hoje que está frustrado porque já é a última hora, e muitos falsos profetas têm pregado, eu vou falar rasgado, para ganhar a vida em cima do altar. Mas nessa noite eu estou diante de uma igreja séria, diante de uma palavra séria para dizer: eu vim profetizar, mas não vim pedir dinheiro para você. Eu vim profetizar, mas não vim pedir nada em troca para você. Eu vim profetizar segundo a conduta de Deus, para dizer para você que Deus já determinou o tempo para nascer o seu milagre. Se você quer, levanta a mão. O teu milagre está mais perto do que você imagina. Receba essa profecia diante da palavra de Deus. Olha para cá. Ela observou Eliseu. Você sabe por que ela temeu? Porque ela observou que Eliseu estava tendo uma entrega diante de Deus, estava dando uma conduta diante de Deus, e ela ficou com medo de Eliseu dar uma profetada e estragar tudo. Mas eu aprendi na palavra de Deus que Números vai dizer: falaria pois o Senhor Deus e não confirmaria, ou confirmaria e não cumpriria. Se é Deus que está tomando a minha boca para dizer aleluia, profetizar na tua vida, te prepara. Deus vai mexer nos teus sonhos para confirmar o que eu estou dizendo. Se é Deus que toma a minha boca para te profetizar, te prepara. Deus vai fazer as suas formas de confirmar. Deus vai te confirmar na palavra. Deus vai te confirmar. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir. Amém. Homem para se arrepender. Deus toma a minha vida para dizer: está chegando um milagre especial na tua vida. Levanta a tua mão. Isso aí é resposta de lágrima. Isso aí é resposta de entrega. Isso aí é resposta de fé. Aí diz a Bíblia, para encerrar agora, diz a Bíblia que passa o tempo que não nasce. Porque quando é Deus que fala, acontece. Alguém disse que Deus falou, não aconteceu, não foi Deus. Porque Deus sempre é a palavra de Deus. Se é Deus que falou, acontece. Alguém disse que vai acontecer, não aconteceu, ainda pergunta para Deus se é o tempo. Porque entendo também que existe tempo para se cumprir. Mas quando Deus fala, todavia, Deus cumpre. Porque passarão céus e terra, mas as suas palavras não hão de passar. Só que interessante para encerrar, é que o menino nasce, cresce, fica forte, todo mundo feliz, mas de repente chega o dia mal. O menino vai para o campo com o pai, chega lá, ele passa mal e ele morre nos braços da mãe. O texto vai dizer para a gente adiantar e terminar que agora a mãe, ela não vai ficar parada, ela não vai ficar estacionada, pelo contrário, ela vai se levantar, ela vai até o homem de Deus. A Bíblia diz que ela vai chegar para o marido e vai pedir para ele arrumar as coisas, arrumar o jumento, arrumar o servo, e o marido indaga ela não libera para o marido, porque ela tem um propósito, alcançar a resposta de Deus. Entenda, tem coisas que você tem que, aleluia, focar somente em você e o Senhor. Tem coisas que você tem que silenciar o resto e colocar a direção somente no Senhor, porque a resposta vem do Senhor. E assim ela faz, a Bíblia diz que ela vai ao nome de Deus. E quando o servo do nome de Deus Jesus chega até ela, diz a Bíblia que ele vai indagar: vai tudo bem? Vai tudo bem com a tua casa? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E ela vai dizer que está bem. Mas estava bem? Não estava. Mas ela tinha um propósito. E Deus está dizendo para pessoas aqui, é muito profundo isso aqui. Quantas vezes você tem dito que está tudo bem, mas você sabe que precisa resolver? Quantas vezes você tem declarado para alguém que pergunta está tudo bem, mas você sabe que tem algo que não está bem? Mas Deus está dizendo: continua manifestando fé, continua confiando, continua acreditando. Aleluia, porque há uma resposta de Deus. Há ainda algo de Deus para se manifestar por esses dias sobre a tua vida. Eu quero profetizar pela palavra. Deus, por esses dias, vai manifestar algo sobre. Se você crê, olha para quem merece. Glória a Deus. Se você crê, glorifica aquele que está falando com você. Olha para cá. Ela vai dizer para ele: eu pedi que você não mentiu ante Deus. Interessante que Eliseu, aleluia, não sabe como reagir a princípio, porque a Bíblia diz que Deus ocultou isso dele. E tem horas, irmão, que você pode orar o dia todo. Se Deus não quiser revelar, Ele não revela. Tem hora que a gente pode fazer várias campanhas. Se Deus quiser trabalhar no silêncio, Ele vai trabalhar no silêncio, porque a Bíblia diz que Ele faz da maneira que Ele apraz. Oh glória! E vai dizer que Ele não sabendo
o que ela vinha pedir para ele ou trazer. Depois que ela fala, aleluia, Eliseu então, ele agora vai começar a agir, vai acontecer um milagre. Aqui é um servo, ô glória. Diz a Bíblia que Eliseu vai chegar agora e vai até a casa dessa mulher, e ele vai colocar, aleluia, vai até onde o menino está, que é no quarto do profeta. Ele vai colocar sua boca em cima da boca do menino, ele vai colocar suas mãos em cima da mão do menino, ele vai colocar os seus pés em cima do pé do menino, o seu corpo inserido no menino, e ele vai começar ali agora a orar ao Senhor. E diz a Bíblia que depois que ele ora, começa alguns sinais. Eu profetizo aqui, Senhor, eu prometo, porque o tempo já foi. Aleluia, entenda, Eliseu começa a inserir o seu corpo naquilo que ele precisava resolver, ele começa a participar daquilo que ele precisava que Deus resolvesse. Deus está dizendo: eu vou começar a te inserir dentro do milagre. Você vai começar a inserido no milagre, você vai, aleluia, participar do milagre, você vai, aleluia, andar, glória a Deus, participando dentro da glória a Deus, dentro desse milagre. Você quer essa resposta? Oh, glória a Deus. Ele começa na sala, e a Bíblia diz que depois que Eliseu faz isso, mais de uma vez o menino levanta e ele fica vivo, para a glória de Deus. Deus está dizendo: a tua promessa está viva, o teu milagre está vivo. Mas, Senhor, por que eu não estou entendendo? Deus está dizendo: é porque eu estou usando o processo para te separar, eu estou usando o processo para te santificar, eu estou usando o processo para te guardar. Mas te prepara, porque eu vou colocar um milagre na tua mão. Não, você crê, irmão? Levanta a tua mão, porque se Deus falando, eu ponho a mão em cima da Bíblia para profetizar. Deus, Ele vai entregar o milagre que você está esperando nele, na palma da sua mão. O menino não nasceu para viver e depois morrer, não. O menino nasceu para ser fruto da promessa. Ele só vai, aleluia, no dia em que Deus disse aqui. Pode ver que eu já quero passar essa noite para a nossa pastora. Deus abençoe, irmãos. Espero que o Senhor tenha falado com você nessa noite, por essa palavra. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa guardar essa semente no meu e no teu coração. E creia, o seu milagre está vivo. Amém? Glória a Deus.